O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando na liturgia da igreja o 11º domingo do tempo comum. E aí neste domingo, nós ouvimos na primeira leitura, lá do livro de Ezequiel, capítulo 17, Deus falando pela boca do profeta, dizendo ao povo de Israel que é como uma árvore cujos ramos devem permanecer firmes no Senhor, mesmo no sofrimento lá do exílio da Babilônia, pois o socorro de Deus, ele virá em breve. Assim também, meus amados irmãos e irmãs, nós experimentamos momentos difíceis de angústia, que é necessário enfrentar na nossa caminhada do cotidiano. Mas nós somos chamados a permanecermos firmes na fé, pois o socorro do nosso Pai eterno, você pode achar que vai demorar, mas pode ter certeza, Ele virá te libertar. Aí, meus queridos irmãos e irmãs, ouvimos também a palavra da salvação, que se encontra no Evangelho de de Marcos, capítulo 4, os versículos de 26 a 34. Ouvimos duas pequenas parábolas comparando o reino de Deus, e Jesus usa
do meio agrícola, para ensinar o seu povo diante da realidade em que eles vivem. E ele diz que o reino de Deus é como alguém que lança semente na terra. A semente germina e cresce, vem o período das folhas, aparecem as espigas, cheias de grão, e quando o fruto está maduro, é feita a colheita. Observamos que na parábola, a semente e a terra deve ser de boa qualidade, porque o resultado são os bons frutos. Então, meus amados irmãos e irmãs, nós sabemos que a semente ela vem pela força da própria natureza, da terra, tudo por obra divina. E nós sabemos que o agricultor, ele precisa dormir, e ele acorda dia e noite, ele não sabe o que está acontecendo embaixo da terra, mas a semente ela vai germinando e aos pouquinhos ela vai crescendo. Então o Senhor está dizendo que a terra é boa e que a semente também é boa. O Senhor está dizendo para nós que o nosso coração deve ser uma terra boa para acolher a sua palavra que nos edifica na nossa caminhada. Então Jesus está nos ensinando que a sua palavra é que nos fortalece no nosso dia a dia. O Senhor vem nos dizer que nós, seus filhos e filhas, precisam ter esse contato diário com a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus, conhecer a sua igreja, para que seus filhos e filhas possam ter uma vida de qualidade neste mundo atribulado. Nós somos chamados a ter uma vida de qualidade. E aí, meu querido irmão, minha querida irmã, a pergunta é: por que ainda você continua na mesmice? Por que ainda você continua tão depressivo, tão angustiado, cheios de tantas dificuldades na família, no local de trabalho? Será por quê? Se Deus nos fez para sermos boas, ou melhor, para darmos bons frutos, por que você ainda não está dando um fruto de qualidade? O defeito não está naquele que nos criou, e muito menos na sua igreja, que nos ensina há mais de 20 séculos o caminho para a nossa salvação. Então nós precisamos abraçar os ensinamentos do nosso Deus. Se eu sou filho, eu tenho direitos e deveres. Se eu sou filho, significa que eu tenho uma família, significa que eu tenho um pai, que eu tenho uma mãe. Se eu sou filho, eu preciso seguir as normas, as regras da vida em família. Porque se eu não viver assim, eu sou um filho bastardo. Acho que sou, mas não sou. Acho que estou vivendo em família, mas não estou. Acho que estou conquistando o reino de Deus,
porque conquistei meus bens materiais, acreditando que a salvação está nisto, e esqueço que tudo isto fica, que eu não levo nada, a não ser as obras que aqui eu fiz. E essas obras, o Senhor espera que seus filhos possam fazer obras excelentes e que os outros irmãos e irmãs meus possam olhar para as minhas boas obras e glorificar o meu Pai que estás nos céus. Então, o filho é aquele que vive os ensinamentos do Pai. E esse Pai tão amoroso para conosco enviou o seu único Filho para nos mostrar o caminho da salvação. Então, Jesus esteve neste mundo, deixou para nós, por escrito, nos dando a capacidade de poder escrever e registrar os seus ensinamentos para alcançarmos a salvação. Isso tudo para dizer que em pleno século 21, ninguém possa dizer que não sabe qual é o caminho para que eu seja salvo, para que eu atinja o máximo de uma vida, que é essa plenitude na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por intermédio dEle. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados então a tomar um rumo na nossa vida, a endireitar a nossa vida, a entrarmos no caminho. Talvez você esteja à margem do caminho. Quem está à margem não será salvo. É preciso estar no caminho, porque quem nos direciona é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós também ouvimos uma outra parábola, quando Jesus fala do grão de mostarda, e que esse grão é tão pequenino, e que quando é plantado, torna-se uma hortaliça viçosa, e os pássaros vêm e fazem ninho à sua sombra. O reino é esse grão de mostarda, pequeno no início, mas se desenvolve, tornando-se capaz de abrigar quem nele busca. Esse reino é capaz de abrigar a todos. E aí nós achamos que o reino não está acontecendo, mas ele acontece diariamente. O reino ele vai expandindo. Então, o reino é como esse grãozinho de mostarda, e que você acha que não está acontecendo diante de tantas coisas, ou dessa pandemia, tantas pessoas que foram ceifadas. Mas o reino de Deus acontece. Nós vamos vendo muitos milagres, muitas graças, muitas bênçãos que Deus vai realizando e assim nos fortalecendo na nossa caminhada, nos mostrando que realmente Ele se faz de forma presente na vida do seu povo. Um pai que cuida dos seus filhos e filhas. Temos muitos exemplos da nossa comunidade. Quantas pessoas superaram muitos obstáculos nesses últimos tempos.
Temos muitas que são agradecidas ao Senhor, mas temos também uma parcela de filhos e filhas ingratos, que Deus deu a oportunidade, mas que não sabem aproveitar a oportunidade. Isso tudo nós ouvimos na segunda leitura da segunda carta de São Paulo à comunidade de Corinto, capítulo 5. Enquanto nossa alma permanecer no corpo, nós ficamos longe de Deus. Por causa do que, meus queridos irmãos? Por causa das tentações deste mundo. Quando não somos educados na fé, ficamos fascinados com as coisas do mundo. E aí brota no coração aqueles sentimentos de autossuficiência, brota o egoísmo, a indiferença, brota os pecados. Então essa alma vai se distanciando do Senhor. Porém, para nós que acreditamos em Deus e nos seus mistérios, preferimos que quando chegar a nossa hora, e que vai chegar a qualquer momento, não adianta você pedir, Deus me livre, porque Deus não vai te livrar. Não cometa tamanha blasfêmia. Vai acontecer a nossa hora. Deixemos que o nosso corpo, morada terrena, para nos integrar àqueles que já se foram e estão na companhia do nosso divino Pai na glória eterna. Irmãos, irmãs, sabemos que a salvação é pela graça de Deus. Sabemos que a salvação é gratuita, mas não é barata. Quando optamos por Jesus e seus ensinamentos, nós temos que viver segundo a vontade dEle, a vontade de Deus. Precisamos nos esforçar para amar a Deus acima de tudo, não fazer dEle um pronto socorro, que eu só ocupo quando necessito, mas sim amar a Deus acima de tudo. E quem ama a Deus, a quem não vê, é chamado a amar os irmãos a quem vê. Porque esse que você vê, que é semelhante a você, também é imagem de Deus. Então você é chamado a amar esse irmão, que muitas vezes te machuca, ou que você o machuca, e que você é chamado a amá-lo, e não ver o irmão como inimigo. O teu inimigo é um só, Satanás. Os filhos de Deus odeiam o pecado e ama os irmãos e irmãs que estão na sua volta. Fazemos parte dessa família. Se lembrar do que o padre falou, eu falei que nós fazemos parte de uma família. E fazemos parte da família de Deus. Se somos da família de Deus, o Senhor não quer saber. Pode buscar na palavra dele. Não quer saber se você tem alguma mágoa com alguém. Ele manda você resolver. Resolve enquanto é tempo. Porque no meu reino são aqueles que me amam e amam o próximo. Não tem como ir para o céu odiando alguém. Quem gosta de ódio, de mágoas é capeta. Nós não. Nós odiamos esse povo e amamos os nossos irmãos e irmãs, porque são imagem e semelhança de Deus. Assim como eu disse, os irmãos podem me machucar,
mas eu também machuco os meus irmãos. Então nós somos chamados a perdoar uns aos outros, assim como o Senhor nos perdoou, dando a sua vida para a nossa salvação. Então, meus queridos irmãos, por isso sejamos fiéis ao Evangelho, sejamos fiéis ao reino de Deus, sejamos fiéis ao seu plano de salvação. Depositemos nossa confiança plena nas mãos de nosso Senhor. Por isso você é chamado a nunca se desanimar, você é chamado a continuar a semear a palavra de Deus, a ser uma pessoa confiante no poder de Deus, porque Ele faz maravilhas, não ser uma pessoa negativista, que não acredita nos céus. Nós acreditamos na comunhão dos santos. Daqui a pouquinho nós vamos professar a nossa fé. Nós acreditamos na comunhão dos santos. E é para lá que nós desejamos ir. Como nós ouvimos São Paulo nos ensinando. Nós temos que ter desejo de contemplar a face de Deus e de chegar lá no céu. Continuar louvando e glorificando esse Deus tão maravilhoso, que fez tudo para nós, inclusive nos preparou uma nova morada, a casa paterna. E também termos o desejo de encontrarmos com a nossa Mãe Santíssima, agradecer pelos livramentos que ela nos proporcionou nessa caminhada, encontrar com seu santo de devoção, encontrar com os seus irmãos e irmãs conhecidos aqui na terra, que são a tua parentela, encontrar com o teu anjo da guarda e agradecer por ele ter cuidado de você. Esse é o desejo que brota do coração dos filhos de Deus, porque nós somos estrangeiros neste mundo. A nossa pátria é o céu. Então, meus amados irmãos, assim como a semente germina e cresce enquanto dormimos, a palavra de Deus, por mais difícil que nos pareça, irá crescer e produzir frutos naqueles que as ouvir e colocar em prática. Sejamos mensageiros e portadores da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.